Agora, quando houve o debate a respeito do IOF, e também antes, quando se discutiu a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, e, claro, nos inúmeros debates a respeito da reforma tributária, basicamente, o que se discutiu na reforma tributária é como as pessoas pagarão, que setores terão alívio, em compensação, já que não há perda de arrecadação, quais setores são apenados pela reforma. E é uma reforma ruim. Ela substitui algo pior, né? O que há é pior. Mas é uma perda tremenda, um desperdício de oportunidade. A grande oportunidade de se construir um sistema tributário livre das injustiças crônicas, livre da insanidade do seu funcionamento e da sua lógica, dos seus mecanismos, não conseguiram. Fizeram uma reforma muito ruim, mas substituindo algo ainda pior, o pior sistema tributário do mundo. Mas a discussão foi basicamente como e, claro, qual a distribuição das cargas de tributação entre setores, indústria, comércio, transportes, no caso de transporte, serviços de maneira geral, agricultura. E ainda há discussão a respeito do imposto de renda da pessoa física. No caso do IOF, como dissemos ontem aqui, nós tivemos histórias montadas tentando convencer o destino público, seja o governo, seja a oposição. O governo dizendo que era um grande passo em direção à justiça tributária, etc. Não é? E a oposição com a cascata de que estava defendendo a sociedade de mais tributação. Defendeu alguns setores, e alguns, inclusive, de maneira injustificável, no caso das bets, e no caso de dividendo, o Brasil não pode se orgulhar de ser exceção, né? O país que não tributa dividendo, que trata salário baixo, como renda, e trata ganhos altíssimos como não tributáveis ou pouco tributáveis. Mas nenhuma dessas discussões toca em algo essencial. Para onde vai o dinheiro arrecadado? E aqui não é só a discussão sobre a qualidade dos serviços públicos. O brasileiro paga muito imposto e, em troca, recebe serviços públicos ruins. Ele coloca gasolina no carro e ali ele paga imposto. Quando ele vai para uma estrada federal sem concessão, sem pedágio, ele encontra estradas devastadas, destroçadas, mas ele já pagou imposto para que aquela estrada seja pelo menos bem cuidada. E ele só vai encontrar uma estrada bem cuidada se ele pagar de novo o pedágio, que vira uma espécie de bitributação. Tudo paga imposto. Olha ao redor aí, o seu rádio, o seu computador, o seu celular, o seu televisor, o carro, o copo d'água, o queijo, tudo, a cadeira, tudo que você vê ao redor, quando você adquiriu, você entregou uma parte do seu dinheiro para o Estado. Você não pagou apenas o comerciante e, por tabela, quem produziu, o industrial ou o agricultor. Você também entregou dinheiro para o governo. E faz isso todos os momentos.
em todo ato de consumo. O cidadão que nada tem, está atirado na miséria, vivendo na rua, quando ele recebe ali uma ajuda e ele vai até o bar da esquina ou a padaria da esquina para comer um pãozinho com manteiga, tomar um cafezinho, ele paga imposto. Então, o Estado arrecada o tempo todo, mas nunca é sócio dos problemas, das dívidas, dos déficits familiares. Nós temos dezenas de milhões de brasileiros endividados, milhões de famílias tendo de conviver com essa espada da dívida. E o retorno, como dissemos no caso da estrada, isso vale para a segurança pública, né? Estados e mais estados onde a polícia tem dificuldade para ter uma viatura, para ter combustível para a viatura, para ter rapidamente de volta a viatura avariada, onde estados, onde professores, como dissemos ontem aqui, em grande quantidade, numa relação precária com o Estado, não são contratados, são temporários, e os estados alegam que falta recurso, as prefeituras alegam que falta recurso. Cidades onde claramente basta sair à rua para ver que ou falta recurso ou não estão aplicando, né? Cidades que não são bem tratadas, não há zelo, não há limpeza, não há serviços públicos decentes. Isso vale para o setor educacional, para a saúde, para a segurança pública, para o transporte público, para as rodovias, para a falta de investimento em infraestrutura, para o fato de que milhões de brasileiros não têm saneamento, não têm água tratada ou não têm esgoto. E isso custa a saúde das pessoas, isso mata pessoas, isso mata crianças, né? E o que é feito então? A ideia, que é repetida à náusea, é de que não há dinheiro, porque o dinheiro é mal usado nas mordomias, nos gastos supérfluos. E aí há uma outra armadilha nesse argumento. Há muita mordomia, há muitos gastos supérfluos com o dinheiro do povo. Mas o grosso do arrecadado, a maior parte do arrecadado, é para pagamento de juros da dívida pública. Não, mas se contraiu a dívida, tem de pagar. Acontece que não foi exatamente quem paga o responsável pela contratação da dívida. Mas esses mesmos administradores que tratam com desdém, com negligência ou com ganância os recursos públicos, eles fizeram dívidas privadas se tornarem públicas. Aliás, esse é um processo que vem desde o Brasil colônia. Dívida privada ser assumida pelo povo, sem que o povo saiba. A elaboração de critérios de indexação claramente injustos e contrários ao interesse público. O uso da Selic, hoje, como principal indexador, já passou o dólar como principal indexador. E aí a manipulação de decisões do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, na definição da taxa de referência, que é também a indexadora, essa taxa de referência, de contratos da dívida. O povo brasileiro está pagando este ano R$ 1 trilhão de juros da dívida. E a dívida continuará crescendo.
isso não amortiza, isso não diminui. Pelo contrário, ela está roçando os 9 trilhões de reais. Mas esse não é um fenômeno brasileiro. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, esta semana, ela disse o seguinte: a dívida pública mundial, antes do fim desta década, irá ultrapassar o PIB do mundo, o PIB global. Ela disse isso em um discurso em Washington e afirmou que precisava começar o seu discurso com uma realidade pesada, né? Difícil. Ela usou o hard. Segundo as projeções, a dívida pública global, a dívida dos países, ultrapassará 100% do PIB até 29. E ainda haverá o último ano da década, que é 30, né? A próxima década começará em 31. 30 será o último ano desta década. E ela destacou que o avanço do endividamento, aí vem o engodo do FMI, o receituário velhaco do FMI. Que essa dívida é impulsionada por economias avançadas e mercados emergentes, resultado dos gastos feitos durante a pandemia, políticas de estímulos fiscais, subsídios adotados desde então. Isso é mentira. Isso é mentira. Aí ela diz o óbvio, que o crescimento da dívida leva a um aumento nos pagamentos de juros, pressiona o custo do empréstimo, limita outros tipos de gastos. Aí vem os tetos. E reduz a capacidade dos governos de reagir a choques econômicos. Não, reduz a capacidade dos governos de fazerem qualquer coisa. O Brasil é um exemplo típico. Por isso, esse engessamento, que não vale, porém, para a dívida. Você pode engessar tudo. Do salário mínimo à aposentadoria, passando por investimentos em pesquisa, tecnologia, ciência, inovação, educação, saúde, investimentos em segurança pública, em infraestrutura econômica, em infraestrutura sanitária. Tudo pode ser atingido e tudo é atingido. Até aquilo que tem garantia constitucional, como educação e saúde, além da trombada, do choque que irá acontecer com o teto de gastos, e aí será preciso fazer a escolha, ou os pisos ou o teto, ou os pisos estabelecidos pela Constituição, garantidos pela Constituição, ou esse limite arbitrário. Tudo menos o pagamento dos juros da dívida. E sempre a pressão, cortem, 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 para que não haja o menor risco de uma moratória, de uma incapacidade de pagamento. E além disso, o que a abordagem do FMI não trata disso, é o que provocou esse endividamento. Nós dissemos aqui outro dia, há um conjunto de 10 empresas, corporações de investimento, que controlam, não são proprietárias de, mas controlam 50 trilhões de dólares. Ou seja, a soma do PIB dos Estados Unidos
com o PIB da China, somando PIB dos Estados Unidos e PIB da China, é basicamente o que essas empresas controlam, direcionam, para onde vai, para onde é direcionado esse dinheiro, esse capital. 50 trilhões de dólares. E a dívida, ela, segundo dados recentes, no ano passado chegou a 93% do PIB mundial, equivalente a cerca de 97 trilhões de dólares. É bem possível que Georgieva esteja sendo cautelosa excessivamente. Ou, dependendo do ponto de vista, otimista, excessivamente otimista, porque ela fala em 2029. Mas se em 24 chegou a 97 trilhões, não será necessário esperar muito para que passe dos 100 trilhões e passe o PIB estimado do globo. O próprio orçamento proposto por Trump deve acrescentar rapidamente cerca de 3 trilhões de dólares à dívida dos Estados Unidos, o país que mais deve no mundo. Só que emissor soberano da moeda que regula sua dívida, que é o dólar. Inteiro, né? Inclusive nos déficits comerciais. Os déficits comerciais, dos quais o Trump tanto reclama, eles servem para financiamento da dívida pública dos Estados Unidos. Porque os outros países vendem e recebem dólares e compram títulos da dívida dos Estados Unidos. A maior parte das reservas internacionais, a maior parte é constituída de estoque de dólares. Mas, por que essa dívida foi formada? O que a estimula? A dívida pública, o mercado de títulos públicos, tornou-se um grande instrumento de acumulação do capital. E o capital existe para a acumulação. O objetivo permanente do sistema capitalista é a acumulação. Isso não depende da vontade dos capitalistas. Eles não decidem isso, eles não podem mudar isso. Quem não buscar a acumulação é atirado fora. É absorvido, é engolido. Quando muito, consegue virar um gerente do capital financeiro, que é a junção, a fusão, não por acaso, do capital bancário com o capital industrial. Os setores produtivos foram engolidos pelo capital financeiro. Por isso, o monopólio e o imperialismo que é tratado como algo do passado, anacrônico, um conceito, não. Ele é uma ordem econômica, óbvia, que é óbvia. E por que as pessoas não veem como óbvio? Porque a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. E a classe dominante é o capital financeiro. E o monopólio não é uma escolha de um grupo de capitalistas. É uma imposição do sistema capitalista. Mas produzir, mesmo com mais-valia relativa, mais-valia absoluta, mesmo com monopólios, produzir é algo que é desafiado por aquilo que o capital industrial tem de enfrentar. Capital industrial isoladamente, que é a redução da margem de lucro das muitas que são produzidas
A gente perdeu contato com o Zaidan e a gente vai retomar esse contato para que o Zaidan possa concluir o tema de abertura do Acontece de hoje. Em instantes, o Zaidan de volta aqui. Quero pedir para você que está conosco e nos acompanhando pelas nossas redes que você se inscreva no nosso canal do YouTube. A gente tem o objetivo de fechar esse ano com 2 milhões de inscritos. Falta pouco. Estamos na casa de 1.900.000. Então clique ali em inscrever-se caso... Não dá para você inscrever 2 vezes, né? Você vai se inscrever caso não tenha feito ainda isso. Então clique ali e já faça uso. Faça uso de tudo que a gente tem à sua disposição aqui no YouTube. De volta, Zaidan. De volta, Ronald. E só para acrescentarmos que essas dívidas públicas são determinadas por essa lógica do sistema. Porque é algo que permite a dívida e o mercado de títulos públicos como uma maneira muito mais rápida, eficiente de acumular capital. A transferência de riquezas públicas para os cofres de pouquíssimos, para cofres particulares, por intermédio da dívida pública. Riquezas nacionais são transferidas para cofres particulares por intermédio do mercado de títulos, por intermédio das dívidas públicas. Por isso ela cresce dessa maneira. E irá ultrapassar em breve, provavelmente muito antes do que imagina a Georgieva, o PIB mundial. Isso vai afetar mercado de crédito, encarecer o financiamento para empresas, para consumidores, dependência de capital externo cada vez maior. Você não tem mais capital. E repito, a riqueza pública é transferida para cofres particulares de gente que nem conhece aqueles países onde investiram seu capital no mercado de títulos. O Estado vai sendo inviabilizado. E, claro, isso leva à privatização de serviços públicos, já que o Estado nada mais pode fazer senão pagar dívida. Pagar o custo da dívida, pagar os juros da dívida, o serviço da dívida, sem conseguir reduzir a dívida. E sem qualquer ilusão de pagar toda a dívida, livrar-se dela. E aí vem o FMI e diz para os países periféricos, países pobres, arrochem, austeridade, cortes. Não é preciso que Georgieva diga isso, que os técnicos e diretores do Fundo Monetário Internacional digam isso. Já é um modelo antigo, adotado pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, permanentemente, inclusive agora, hoje, o corte, a desidratação de investimentos sociais, investimentos, não são gastos, e do cumprimento de atribuições do Estado, que recebeu essa atribuição da sociedade que o constituiu. Isso está sendo demolido pelo sistema de dívidas. As dívidas serão maiores do que a produção mundial de riquezas. Isso significa domínio de todas essas economias e de seus recursos naturais e humanos, de seus minerais, de sua comida e de suas pessoas, de seus trabalhadores, por um capital acumulado sem qualquer esforço, sem qualquer risco, simplesmente com títulos da dívida pública. Isso já estava cientificamente demonstrado no século XIX. Por que cientificamente? Porque era um exercício lógico. O rumo é esse, isso vai acontecer. A formação de monopólios,
aquilo que os grandes economistas, teóricos burgueses da Europa diziam no século XIX, a formação de um sistema imperialista. E ali diziam sem juízo de valor. Era lógica. Era simplesmente a aplicação da lógica. E o grande crescimento do mercado de títulos, até que ele se tornasse predominante e subjugasse o capital produtivo, a produção real de riquezas. E esses pequenos grupos, pequenos em termos de percentual da população e do número de empresas e corporações no mundo, mas imensos em seu poder econômico e político, vão subjugando a economia do mundo, utilizando um meio de acumulação simples, porém deletério, destruidor, que é a dívida pública. Que é a dívida pública.